Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, Professor Maicon Roque. Para você que não me conhece aí, já vou deixar aqui o meu Instagram, porque eu tenho certeza que lá no meu Instagram só tem dicas valiosas aí relacionado a matemática e raciocínio lógico. Bacana? Então hoje iremos resolver aqui a parte de matemática que foi cobrada aí no concurso do TJ São Paulo 2023. Beleza? Então esse vídeo é só a parte de matemática, irei fazer outro vídeo onde eu estarei corrigindo aí a parte de raciocínio lógico, é isso mesmo, TJ São Paulo é sempre tradição trazer a parte 6 questões de matemática e 10 questões de raciocínio lógico ali no universo de 100 questões, onde muitas pessoas ali acabam deixando os pontos preciosos para trás, onde eu posso te afirmar com certeza, pessoal, se você fizer questões da Banca VUNESP, pegar as dicas ali, você consegue gabaritar a prova, tá? Não tem muita essa dificuldade não, e eu vou demonstrar isso para você nesse vídeo. Então fica até o final aí que eu tenho certeza que quando chegar no final você vai olhar e vai falar, realmente o que o professor falou não é tão difícil assim, belezinha? Então vem comigo aqui na tela, olha só. Então a gente vai fazer aqui a resolução da prova de matemática TJ São Paulo 2023, para você que quer me seguir lá no Instagram, você quer ser aprovado, você vai me seguir. Olha só, o meu Instagram é @, tá? Aí você vai botar aqui, ó, Maicon, com Y, tá? .roque. Segue o professor lá no Instagram. Bacaninha? Então veja só, esse aí é o nosso edital da Banca VUNESP, né, TJ São Paulo. Veja que essa parte de matemática, então a gente tem aqui 6 questões, beleza? Veja aí que a gente tem 13 tópicos, né? Desde operações com conjuntos de números reais, MMC, MDC, razão e proporção, porcentagem sempre presente em prova. Aqui, ó, razão e proporção também tem nessa prova, tá? Aqui, ó, média ponderada também tem nessa prova aqui, tá? Relação entre grandeza, sistema de medidas. Então, esse aqui é o nosso edital, que é justamente as questões que a gente vai resolver aqui, beleza? Vamos lá, vamos aí sem mais delongas para nossa primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte, ó, uma fórmula muito usada por motoristas de aplicativos para saber se vale mais a pena abastecer o carro de motor flex com gasolina ou álcool, né, etanol, é dividir o preço do litro do etanol, olha só, o preço do litro do etanol, dividir, né, divisão, pelo preço, né, da gasolina, beleza? Aí ele fala, se o resultado for maior do que 0,7, veja o seguinte, ó, se for maior do que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. Então, nesse caso aqui, é mais vantajoso com gasolina. Se for menor do que 0,7, ou seja, se eu fizer essa divisão aqui, ó, etanol dividido pelo preço da gasolina, se for menor, olha o símbolo de menor, menor que 0,7, é mais vantajoso abastecer o carro com etanol. Isso que ele está falando, tá? E se for igual a 0,7, é indiferente abastecer o carro com gasolina ou etanol. Então vamos lá, ó. Se eu pegar aqui e dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina e for igual a 0,7, aí eu vou botar aqui, ó, tanto faz, tá? Gasolina ou etanol vai dar na mesma, beleza? Renan, que é motorista de aplicativo, fez as contas por essa fórmula e verificou que seria mais vantajoso abastecer seu carro com etanol. Pessoal, olha só, etanol. Se é com etanol mais vantajoso, então ele caiu aqui, ó, nessa equação, ó. Preço do etanol dividido pelo preço da gasolina ser menor que 0,7. Beleza? Já que o preço do litro de gasolina estava 5,10, então vamos colocar aqui o preço da gasolina, ó. Gasolina, o preço da gasolina, R$ 5,10. O preço do litro de etanol usado nos cálculos de Renan necessariamente era quanto, tá? Então vamos lá, se esse aqui é justamente o que ele utilizou, veja que etanol dividido pelo preço da gasolina. Veja que a gasolina é quanto, pessoal? 5,10. Ele usou aqui, né, essa razão. Veja então que isso aqui tem que ser menor que 0,7. Veja que eu tenho uma inequação. A diferença de uma equação para inequação é que a equação é a igualdade, a inequação é a desigualdade, maior ou menor, beleza? Quando não tem nada aqui embaixo, é 1. Mas vamos ver o seguinte, ó, se realmente ele
optou, foi mais vantajoso ser o etanol, necessariamente o preço aí do etanol, eu tenho que ver qual intervalo que ele vai estar. Então, nesse caso aqui, ó, veja que é como se fosse uma equação, eu vou multiplicar cruzado, beleza? Então, vai ficar assim, ó, o preço do etanol vezes 1, que dá o preço do etanol, é menor, eu conservo ali o sinal. Agora eu vou multiplicar, ó, 5,10 multiplicado por 0,7. Professor, aí que eu tenho uma dificuldade tremenda, imensa, de multiplicar número que tem aí vírgula. Pessoal, tem várias maneiras de fazer isso aqui. Só que uma que é bem mais simples é você transformar esse número decimal em uma fração. Veja que 5,10 eu poderia facilmente representá-lo assim, ó. 510 dividido por 100. Por que 100? Porque aqui eu tenho duas casas decimais, então cada casa decimal é um zero. Se fosse 5,1, que dá na mesma ali, né, 5,10, só que com uma casa decimal, isso aqui é a mesma coisa que 51 dividido por 10, porque eu tenho aqui uma casinha decimal, um zero. Porque no final das contas é isso aqui, ó, esse zero eu corto com esse zero, vai ficar justamente isso, tá? E isso multiplicado por 0,7, que colocando em fração é 7 sobre 10, porque eu tenho uma casinha decimal, um zero, beleza? Então agora você vai fazer o seguinte, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar assim, ó, 51 multiplicado por 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 5, 35. Então vai ficar assim, ó, 357 dividido, ó, 10 vezes 10 por 100. Se eu estou dividindo pelo 100, veja que eu tenho dois zeros. Então aqui vai ficar com duas casas decimais, ó, 3,57, duas casas decimais. Então o etanol tem que ser menor que R$ 3,57. É isso que ele está me falando, beleza? Então vamos lá, ó. Necessariamente, a alternativa A era maior do que 4,40? Nada a ver. B, estava entre 3,50 e 3,57? Veja que se não tivesse esse 3,50, né, se fosse abaixo de 3,57, estava certo. Por quê? Porque eu não sei qual o valor do etanol. Se ele for menor que 3,7, está valendo. Então não existe esse intervalo de 3,50. Ele ser menor que 3,57, tá? C, era menor que 3,50, errado, é menor que 3,57. E D, estava entre 3,57 e 3,40, não é está entre 3,57, está abaixo de 3,57. Então o gabarito aí, ó, a alternativa E de energúmeno era menor do que R$ 3,57, beleza? Falei para vocês que era fácil, a gente só foi interpretando. E eu sei que a grande maioria do pessoal, a grande dificuldade na parte matemática é o quê? Justamente a interpretação. Por isso que eu vou fazendo aqui passo a passo, vou colocando todas as ideias, independentemente do tempo, aqui é realmente para você aprender. Eu estou fazendo passo a passo com os senhores, beleza? Então é assim que a gente faz. Pega uma questão e a gente vai destrinchando para não ter dúvida nenhuma, beleza? Vamos ver aqui a próxima questão? A nossa próxima questão é uma questão em que vai falar sobre, né, razão e proporção, aquela ideia de mapas, né? Onde eu tenho uma medida real e uma medida do mapa, beleza? Geralmente aqui a gente precisa conhecer os sistemas de medidas, porque a gente vai fazer conversões. Só que a questão fala assim, ó, de acordo com a escala de um mapa, o pessoal falou de escala é razão e proporção, tá? Cada 6 centímetros de distância no mapa corresponde a uma distância real de 19 quilômetros. Uma distância real de 570 metros corresponde nesse mapa a distância de quanto? Olha só, ele me deu centímetros, me deu quilômetros, me deu metros, na resposta tem milímetros. Então aqui, obrigatoriamente, eu tenho que saber fazer essas conversões, tá? Mas antes de fazer essa conversão, eu vou colocar aqui o que ele está me falando. Então veja o seguinte, ó, eu tenho aqui uma medida do mapa e eu tenho aqui uma medida real. É isso que ele está me falando. Então, essa razão, veja o seguinte, a medida do mapa, a cada 6 centímetros no mapa, isso corresponde, na realidade, a uma medida de 19 quilômetros, tá? Aí ele fala assim para mim, então, uma distância real, veja o seguinte, o real é o de baixo e o do mapa é o de cima. Quando ele fala que agora ele vai me dar uma distância real de baixo, ó, então, esse cara é o de baixo, ó, 570 metros. Isso no mapa corresponde a quanto? É isso que ele quer. Só que veja que aqui está uma bagunça. Como assim está uma bagunça?
Eu tenho centímetro, eu tenho quilômetro e tenho o quê? Metros. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos pegar o bizu aqui, ó. O bizu é o seguinte, eu tenho que eliminar, né, de certa forma, ou eu transformo todo mundo para a mesma unidade de medida, ou eu posso usar algum artifício aqui para não ficar mudando todo mundo. Como assim todo mundo? Eu poderia transformar esse quilômetro em centímetros, porque eu ia cortar o de cima com o de baixo, tá? Mas eu também posso transformar esse metros em quilômetros, que eu cortaria com o de baixo, que já resolveria muita coisa, certo? Então eu vejo o seguinte, olha só, eu posso fazer de várias e várias maneiras, certinho? Eu vou optar de transformar os dois aqui de baixo na mesma unidade de medida. Professor, por que os dois de baixo? Porque eu acho mais fácil, é mais próximo quilômetro e metros do que para quilômetro para centímetros, tá? Então aqui eu vou transformar 570 metros em quilômetros, tá? Então para fazer isso eu vou lembrar do cagada merda com mel. Aí você, professor, o que é isso? Cagada merda com mel. Pessoal, o cagada merda com mel são as iniciais para que a gente saiba qual que é a sequência correta aí do sistema de medidas. Então, quando eu falo para os senhores cagada merda com mel, é isso aqui, ó. Olha só, eu pego aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros, milímetros. Quando eu falei para os senhores cagada merda com mel, é isso aqui, as iniciais, ó, cagada, ó, cagada, aí a inicial, ó, merda com mel. Quando eu uso cagada merda com mel, que serve para tudo, inclusive para massa, para área, para volume, também para capacidade, porque é só mudar a letra aí de referência, você vai observar o seguinte, que acabou. Eu não vou ter mais dúvida nenhuma relacionado à conversão, porque a partir de agora eu vou lembrar do cagada merda com mel. Então se eu tenho aqui, ó, 570 metros, e eu quero voltar para quilômetro, ó, se eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Porém, se eu quero voltar, eu vou dividir por 10 cada casinha que eu ando. Então, olha só, se eu volto uma casa, divido por 10, eu vou voltar uma vírgula. 570 dividido por 10, 57. Se eu volto mais uma casa, 57 dividido por 10, 5,7. Eu estou andando só com a vírgula. Se eu volto mais uma casa, vai ficar o quê? 0,57 quilômetros. Beleza? Então, com isso, ó, esse mesmo 570 metros, ele transformou em 0,57 quilômetros. Agora, veja só que os dois de baixo estão o quê? Estão na mesma unidade de medidas, tá? Agora, se elas estão na mesma unidade de medidas, inevitavelmente eu vou cortá-las. Por que eu vou cortá-las? Porque quando eu for multiplicar cruzado, ó, quando eu for multiplicar assim cruzado, olha o que vai acontecer, ó. Vai acontecer o seguinte, ó, vai ficar x vezes 19 quilômetros é igual a 6 centímetros vezes 0,57 quilômetros. Então, como eu quero saber o valor de x, vai ficar, esse 19 quilômetros está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 6 centímetros vezes 0,57 quilômetros dividido por 19 quilômetros. Então, veja só que quilômetros eu sumo com quilômetros. Então, sobrou para mim o seguinte, ó, 6 centímetros multiplicado por 0,57, o quilômetro sumiu, dividido por 19. Beleza? Então, agora veja o seguinte, agora você vai trabalhar aí com todo o seu conhecimento de simplificação e de transformações de números decimais em frações. Beleza? Então, existem várias maneiras de eu resolver isso aqui, essa questão, quando chega nessa parte. Vamos supor, vou fazer do formato mais simples. Esse 0,57, pessoal, 0,57, você não concorda comigo que é o 57? Se eu tenho duas casas decimais, é 57 dividido por 100. Então, veja que é assim, ó, 6 centímetros multiplicado por 57 sobre 100. É a mesma coisa, só para me livrar da vírgula. Isso dividido por quanto? Por 19. Veja que aqui, para eu me livrar da vírgula, eu poderia fazer uma divisão de frações. Se eu tenho aqui, ó, essa parte de cima e essa parte de baixo, eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Divisão de frações, eu mantenho a de cima, ó, 6 centímetros vezes 57 sobre 100.
e multiplico pelo inverso da de baixo. O inverso de 19 sobre 1 é o quê? É 1 sobre 19. Então, quando eu multiplico aqui, eu mantive a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, olha só como é que fica fácil. Fica fácil porque esse 57 eu posso dividir por 19, que vai me dar 3. Então, sobrou assim, ó, 6 vezes 3, ó, 18 centímetros, dividido por quanto, pessoal? Dividido por 100. Então, vai ficar 18 dividido por 100 dá o quê? 0,18 centímetros. Essa é a minha resposta. Só que quando eu vou olhar nas alternativas, a única que eu tenho de centímetro com 18, né, assim, com o mesmo número, é a C, e eu também tenho a 9 aqui. Só que 18 centímetros é diferente de 0,18 centímetros, então não é uma dessas duas. Então, com certeza é o quê? É milímetros. Então, eu posso vir e trazer para cá, ó, 0,18, e eu vou transformar em milímetro. Se eu vou andar para a direita, eu vou multiplicar por 10, eu vou deslocar uma vírgula. 0,18 vezes 10 dá 1,8. 1,8 o quê, pessoal? 1,8 milímetros. Então, nosso gabarito aí, ó, alternativa A de aprovado, tá? Eu fiz passo a passo, a gente deu uma revisada no sistema de medidas para realmente a gente entender. Não quer dizer que você vai fazer só desse jeito, eu posso transformar todo mundo em centímetro, eu posso fazer de várias maneiras, beleza? Vamos para a próxima questão? Próxima questão, que ele fala assim para mim, ó. A figura indica a altura de duas pilhas envolvendo 5 retângulos idênticos e 3 quadrados idênticos. Sabe-se ainda que a largura do retângulo, vamos lá, vamos representar isso aqui, ó. A largura do retângulo, que é isso aqui, de cada retângulo, é igual à medida do lado do quadrado. Então, é igual à medida do lado do quadrado, lembrando que o quadrado tem o quê? Os lados iguais, beleza? Na condição dada, a área de cada um dos 5 retângulos da figura em centímetros quadrados é igual a quanto? Vamos lá, olha só. Como ele quer saber a área desse retângulo, veja o seguinte. Se isso aqui, ó, se eu chamar isso aqui de x, esse cara aqui também é x, porque ele é igual. Esse aqui é x, esse aqui é x e esse aqui é x. Então, veja que eu tenho aqui no total 1, 2, 3, 4, 5, ó. Se eu pegar aqui, ó, 5x, isso é igual a quanto? Ó? 16. Então, o valor desse lado, o x, vai ser 16 dividido por 5. Se você já é meu aluno, você sabe que dividir por 5 é a coisa mais fácil do mundo. É só você pegar o que está em cima e dobrar. Qual é o dobro de 16? 32. E voltar uma casa. Sempre. Qualquer número. Exemplo, ó, 24 dividido por 5. Qual que é o dobro de 24? 48. Volta uma casa, 4,8. Beleza? Pegou o hack aí? Bacana. Então, 3,2 centímetros é justamente o que vale aí cada lado desse x. Veja que eu preciso do comprimento para descobrir realmente qual é a área do retângulo. Porque a área do retângulo é o quê? Eu vou multiplicar as duas medidas. Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Vai depender se tá em pé ou deitado, né? Esse retângulo. Então, beleza. Como é que eu vou saber disso? Lá do outro lado. Por que do outro lado? Veja que esse quadrado aqui, eu já sei que o x, que é o lado do quadrado, mede 3,2 e esse aqui também mede 3,2. Então, agora eu vou descobrir esse valor aqui, que eu vou chamar de y, porque se eu somar todo mundo dá 15. Então, olha só, y mais 3,2 mais 3,2, isso aqui dá o total de 15, ó, 15 centímetros. Então, vai ficar y, 3,2 com 3,2 dá quanto? 6,4, que é igual a 15 centímetros. Então, y vai ser 15, esse 6,4 vai para lá, ó, menos 6,4. Vamos fazer isso aí? Vou botar aqui, ó, quanto que é 15 menos 6,4. Não tem como eu tirar 4 de nada, vou pegar emprestado aqui, fica 4, aqui fica 10, 10 menos 4 dá 6. Vou pegar emprestado, não tem como eu tirar 6 de 4, aqui vai ficar 0, aqui 14. 14 menos 6 dá 8, 8,6. Então, esse resultado aqui, ó, y é igual a 8,6 centímetros, beleza? Então, veja que eu já descobri aqui as dimensões desse retângulo, ó. Aqui vale 8,6 centímetros, né? E o x já tinha descoberto já que vale 3,2 centímetros. Se eu quero descobrir a área desse retângulo, ou seja, essa superfície aqui, a área de qualquer retângulo é base vezes altura ou comprimento vezes largura. Então, essa minha área aí vai ser o seguinte, ó, a área do retângulo vai ser
8,6 centímetros multiplicado por 3,2 centímetros, beleza? Então vamos lá, 8,6 vezes 3,2. Como é que eu faço isso aí? Eu posso fazer, igual eu falei para os senhores, ó, 8,6 eu vou transformar em fração, vezes 3,2 que eu também vou transformar em fração. Então eu vou multiplicar, vou pegar um espaço aqui, ó, quanto que é 86 vezes 32, ó. 6 vezes 2, 12, vai 1. 8 vezes 2, 16, com 1, 17. 6 vezes 3, 18, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Então vai ficar 2. 8 com 7, 15, vai 1. 5, 6, 7, né? 2.752, ó, 2.752. 10 vezes 10, 100. Como eu tenho dois zeros, na hora de dividir isso aqui, eu vou voltar duas casas. Então vai ficar o quê? 27,52, tá? Então, ó, 27,52 é essa multiplicação, só que centímetros multiplicado por centímetros, eu mantenho a base, e aqui quando não tem nada é 1, e vou somar os expoentes, ó. Isso aqui vai dar 27,52 centímetros quadrados, que é a área de cada retângulo que ele quer. Gabarito, portanto, aí, alternativa C, e você vai saber que C é de careca, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente fez aí 3 questõezinhas. Vamos para a questão 4. A questão 4 é uma questão simples, uma questão de porcentagem, tá? Quando a gente trabalha com porcentagem, eu sempre falo que porcentagem é algo que a gente faz no dia a dia, mas a gente usa muita calculadora, e essa porcentagem aqui a gente não pode estar trabalhando com esse símbolo, a gente vai transformar isso numa fração, ou a gente vai fazer uma regra de 3. Como assim regra de 3? Olha o que a questão nos fala. O preço à vista de um celular é R$ 1.280. Caso o comprador queira pagar a prazo em 10 prestações mensais fixas, cada prestação será de R$ 153,60. Nesse caso, o acréscimo que o comprador pagará em relação ao preço do pagamento à vista corresponderá a quanto? Pessoal, o preço atual, que é 100% do valor dele à vista, é R$ 1.280, ó. R$ 1.280, isso corresponde a 100% do valor dele. Só que se ele pagar a prazo, vai ser 10 prestações de R$ 153,60. Quando eu multiplico 10 vezes 153, que dá quanto? R$ 1.536. Veja que eu tenho um juros aqui, né? Esse juros é justamente o quê? É o aluguel do dinheiro no tempo, em 10 meses, certo? Veja que ele quer saber o acréscimo que o comprador pagará em relação ao pagamento à vista. Veja, 1.536 com juros, se eu tirar aqui, ó, o 1.280 que é à vista, é os juros. 6 menos 0, 6. Não tem como eu tirar 8 de 3, vou pegar emprestado, ó. Aqui é 5, fica 4, aqui fica 13. 13 menos 8 dá 5, 4 menos 2 dá 2. Você concorda comigo que R$ 256, isso aqui é o quê? É os juros. Então vamos lá, esses R$ 256, em cima do valor de 1.280, que era o preço à vista, eu vou pagar quanto aí, né, de juros. Pronto, é uma regra de 3. Então acabou que virou uma regra de 3, eu vou multiplicar cruzado, porque ela é direta. Como assim direta? Veja que se 1.280 é 100%, 256 vai ser menor de um lado, a porcentagem também vai ser menor do outro lado. Veja que as grandezas estão o quê? No mesmo sentido, as duas vão diminuir ao mesmo tempo. Seria inversa se fosse opostas, uma aumentando e outra diminuindo. Belezinha? Então, na hora de multiplicar cruzado, isso aqui vai ficar da seguinte maneira, olha só. 1.280 vezes x, que é igual a 256 multiplicado por 100%. Então, o x vai ser 256 vezes 100%. O 1.280 está multiplicando, vai passar como? Vai passar dividindo. Aí aqui a gente vai simplificar. Veja que 0 eu posso cortar com 0. Veja que 128 é a metade de 256. Então, 256 dividido por 128, isso aqui dá quanto? Dá 2. Então, 2 vezes 10 que sobrou dá quanto? 20. E o símbolozinho de porcentagem, ó. X é igual a 20%. Ou seja, esses juros em cima do preço à vista corresponde a 20% do valor. Então, o nosso gabarito aí, ó, alternativa D de doido. Belezinha? Vamos para a nossa penúltima questão. Questão de número 5, que ele vai falar sobre médias ponderada. Média ponderada, e ele fala assim, ó, um concurso consiste de 3 provas de pesos diferentes, que são matemática tem peso 1, legislação tem peso 3,
e português tem peso 4, tá? Cada uma das 3 provas vale de 0 a 10 pontos. E a nota final de cada candidato é a média ponderada. Pessoal, quando ele fala média ponderada, é que eu vou levar em consideração o peso. Então, a prova que tem peso maior, ela não, no final, ela corresponde a uma porcentagem maior, certo? Rafaela prestou esse concurso, tirou 6 na prova de português. Então, olha só, na prova de português, de 0 a 10, ela tirou 6. Só que na prova de português, eu tenho que pegar a nota que ela tirou e multiplicar por quanto? Por 4, que é o peso dessa prova. Então, é 6 vezes 4, beleza? E na de matemática, tirou o dobro da nota que tirou na prova de legislação. Então, olha só, se na legislação ela tirou X, em matemática ela tirou 2X, que é o dobro, beleza? Então, veja o seguinte, na de matemática, ó, a nota dela foi 2x, ou seja, em relação à legislação, só que na de matemática a gente multiplica por 1, porque o peso é 1. Aí agora, na prova de legislação, ela tirou x, né, porque eu falei, se legislação era x, matemática era o dobro, 2x. Só que nessa de legislação, eu multiplico por 3, desse jeito, beleza? E na média ponderada, o que que acontece? Eu vou pegar os pesos e vou dividir pela soma dos pesos. Então, veja o seguinte, aqui era peso 1, peso 3 e peso 4, então eu vou somar. Se eu pegar 1 mais 3, 4, 4 mais 4, 8. Então, eu vou botar aqui por 8, diferente da média aritmética simples, certo? Veja que sempre eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, isso, aí a questão continua, sabendo que Rafaela foi aprovada nesse concurso com média ponderada igual a 5, ou seja, a nota dela foi igual a 5. Sua nota na prova de matemática superou a nota de prova de português em quanto? É só a gente resolver essa equação aí. Então, vamos lá, vamos resolver essa equação que a gente montou. 6 vezes 4, ó, 24. 2x vezes 1, 2x. 3 vezes x, 3x. Dividido por 8, que é igual a 5. Quando não tem nada embaixo é 1. Então, vai ficar 24. 2x com 3x, 5x. Dividido por 8, que é igual a 5, né? Vou multiplicar cruzado, que eu tenho igualdade de razões aí, ó, multiplicar cruzado. E isso vai ficar como? Vai ficar 24 mais 5x, né? Que é igual, ó, 8 vezes 5, 40. 1 multiplicou, não modificou nada, certinho? Esse 24 vai para o outro lado, vai ficar 5x é igual 40 menos 24. 5x, 40 menos 24 dá 16. Puxo para cá, vai ficar assim, ó, x é igual a 16. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu já falei nessa aula, né, que dividir por 5 é a coisa mais fácil do mundo. A gente vai pegar o cara de cima, o numerador, e dobrar. O dobro de 16, 32, e voltar uma casa. Então, a nota x é 3,2. Só que ele está falando de matemática. Matemática, pessoal, foi quanto? Ó? Matemática foi 2x. Então, a nota de matemática foi 2x, porque era 2x vezes 1, ó. 2 vezes 3,2, ó. 2 vezes 3,2, que dá quanto? 6,4. A nota de legislação foi o quê? 3x. Então, veja que a nota de legislação, o que ia acontecer aqui, ó? Eu ia pegar a nota 3,2 e multiplicar por 3, né? Mas só que ele está falando em comparação com a de português. A nota dela de português, pessoal, a questão já falou no início que foi quanto? 6. Então, ó, português 6. Então, veja que de matemática foi 6,4. Então, quando ele fala a nota de matemática superou a de português em quanto? Matemática 6,4 menos a de português 6. Então, ela superou a de matemática, né? A nota de matemática superou a de português em 0,4 pontos. Gabarito, portanto, aí, alternativa B de bola. Vamos para a nossa última questãozinha. Questão aí que vai falar sobre a parte de geometria, sobre áreas e perímetros. Bem tranquila, tá? Onde ele fala assim, a figura indica o estacionamento retangular parque, cujo comprimento PA, ou seja, daqui para cá, mede a metade da largura AR, né? Então tem aqui, ó, AR, ó. Se aqui é 2x, aqui é x, a metade, beleza? No meio desse estacionamento há uma rotatória circular de área 12 metros quadrados, então tem um círculo de área de 12 metros quadrados, que é a única parte do interior do estacionamento que não pode ser ocupada por veículos, beleza? Se a área da parte desse estacionamento que pode ser ocupada com veículos é de 500 metros quadrados, então o perímetro, né, lembra que perímetro é a soma dos lados, tá? Ó, perímetro, soma dos lados, beleza?
Então é que é o perímetro desse retângulo parque em metros. Tranquilo, por que tranquilo? Veja que essa área externa aqui, tirando o círculo, equivale a 500 metros quadrados. Então a área total desse retângulo é 500 metros quadrados mais 12 metros quadrados, né? Porque lá o centro é 12. Então a área aqui, ó, a área desse retângulo é 512 metros quadrados, ó. A área do retângulo é os 12 mais 500. Então dá quanto? Ó? 512 metros quadrados. Para achar a área de um retângulo, eu vou pegar o quê? Comprimento vezes largura. Então a área desse retângulo vai ser assim, ó, 2x, que é um lado, vezes o outro, que é x, e isso tem que ser igual a quanto? Ó? 512 metros quadrados. 2x vezes x dá o quê? 2x ao quadrado, que é igual a 512 metros quadrados. Então x ao quadrado, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, beleza? 512 dividido por 2 dá 256, ó. Esse dividido por 2 dá 256 metros quadrados. Então veja que esse expoente 2, ele vai passar como raiz quadrada de 256 metros quadrados, beleza? E 256 metros quadrados eu posso fatorar, né, e dividindo por números primos, mas esse aqui é uma raiz, né, muito comum que a gente usa, que a raiz quadrada de 256 é 16, porque se eu pegar 16 vezes 16, dá 256. Raiz quadrada de 9 não é 3, porque é 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 16 não é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16, porque 16 vezes 16 dá 256. Então, aqui, ó, e a raiz quadrada de metros ao quadrado, né? Lembrando que aqui é 2, vai ficar quanto? Metros, né? Porque eu não preciso colocar esse índice. Então, x vale 16. Então, esse comprimento aqui vale 16 metros. E esse aqui é 2x, pessoal. 2x é o quê? 32 metros, certo? Aí o que a questão quer? Ele quer o perímetro. Então esse lado mede 32 e esse aqui também mede 16. Então vamos somar isso aí? Então se eu somar aqui, ó, 32 metros mais 32 metros mais 16 metros mais 16 metros, 32 com 32, 64, tá? 64 com 16, 80 e 80 com 16, 96 metros, beleza? Gabarito aí, portanto, ó, a alternativa é de energúmeno. Bacana? Pessoal, então é isso. Então a gente resolveu aí as 6 questões da última prova do TJ São Paulo, né, 2023. E você realmente vai observar que não é esse bicho de 7 cabeças. Então nesse vídeo a gente resolveu só a parte de matemática. Então se esse vídeo realmente tiver uma boa interação, o pessoal for lá na rede social do professor, ir lá seguir o professor, realmente comentar, professor, eu gostei, iremos vir aqui no canal, né, e trazer também a resolução da prova de raciocínio lógico, tá? Então são 6 de matemática e 10 de raciocínio lógico, fazendo um total aí de 16 questões. Belezinha? Então vou deixar aqui para os senhores, para quem ainda não me segue, o meu Instagram é @maicon_y.rock. Segue lá o professor nas redes sociais. E se você tiver interesse também de estar aí fazendo parte do nosso grupo a qual estamos estudando, totalmente voltado para o TJ São Paulo, você pode entrar aqui no grupo, né? Vai ter um link aqui de um grupo aonde o pessoal que está interessado aí no concurso de TJ São Paulo. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí, né, a paciência e o tempo que vocês estão gastando aqui com a gente. Aguardo vocês aí no próximo encontro de raciocínio lógico. Valeu!